9h36, de volta com o Aldeia Global, 18 graus a temperatura, Fabi. E no oferecimento da Belizer tem SUV? Tá precisando de pneus? Pois saiba que na Belizer existem cupons de descontos em pneus Pirelli para SUV. Troque 4 pneus e ganhe até R$ 160. Mas tá quase acabando. Com essa é uma oferta para o mês de maio, o amarelo tá no fim. Então, aproveite. No trânsito, o sentido é a vida. Eu falei Belizer. Vamos falar um pouco sobre o IFAR, que é o Instituto Federal Farroupilha, e nós temos o privilégio de ter aqui em Santo Ângelo um campus. E a gente muito tem se debatido toda essa situação da educação pública federal no Brasil, especialmente depois dos anúncios feitos aí pelo presidente Bolsonaro, pelo ministro da Educação. Diretora do Instituto Federal Farroupilha aqui de Santo Ângelo, Rosane Pagno, bom dia. Bom dia, Paulo Renato. Bom dia, Fabiane. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio CPET Araju. E é um prazer, né, estar novamente no teu programa, essa oportunidade que você está nos dando para falarmos, né, da nossa instituição, principalmente, né, aqui em Santo Ângelo. Inclusive, sexta-feira, se não me falha a memória, teve uma audiência pública na Câmara como é que foi essa audiência pública? O que foi tratado? Como é que a senhora sentiu a participação do Legislativo santo-angenense? Nós estivemos na sexta-feira e novamente eu estive na segunda-feira, segunda-feira também, né, com a participação mais maciça do Legislativo, até em função, desculpa, de alguns compromissos que alguns, né, tinham já, né, alguns vereadores. Foi muito importante porque nessa audiência pública, o que eu coloquei enquanto diretora aqui na instituição federal? Existe todo um movimento no sentido de termos um diálogo com o Poder Executivo para reversão do contingenciamento. Sim. Porque em 30 de abril foi anunciado já pelo MEC que haveria um contingenciamento de 20%. O contingenciamento é o bloqueio. É o bloqueio. Então, depois o que aconteceu? Em função de algumas situações que ocorreram na Universidade da Bahia e também no Rio de Janeiro, foi a 30% linear em todos. E a partir daí, em função desses 30%, também ainda não está ocorrendo, né? O Instituto Federal Farroupilha será de 41,94%, porque ele não atinge a assistência estudantil, que significa alimentação para os alunos, né, continua normal, a questão das bolsas para os alunos, auxílio permanência, por exemplo, auxílio transporte permanece, não interfere nos nossos salários e não interfere também nas obras. Né? Então, isso é muito importante, eu achei bem clara essa situação, e que nós estamos procurando. O CONIF, por exemplo, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal Profissional Científica e Tecnológica, que inclusive estiveram reunidos, o objetivo é exatamente o quê? Ter esse diálogo com os parlamentares para que isso não ocorra, porque senão irá dificultar muito o nosso funcionamento. Porque o corte seria o quê? Nas despesas discricionárias, que é o custeio. E despesas discricionárias, que envolvem energia elétrica, envolve luz, manutenção, serviços terceirizados, manutenção, de limpeza, de vigilância, compras de materiais, né, de insumos, é isso que envolve. Então, é a parte operacional. E além de Santo Ângelo, foi isso que eu coloquei também lá na Câmara, Santo Ângelo está já fazendo alguns cortes, todos nós, as instituições, eu falo mais em nome do Instituto Federal, que é onde eu estou, né, está fazendo essas contenções de despesa. Nós, no Campo Santo Ângelo, infelizmente, vamos cortar 3 postos terceirizados, né, que vai refletir já no próximo semestre, né, infelizmente. Já estamos providenciando a questão de não use ar-condicionado agora no inverno, né? E conscientização de todos, tanto os servidores quanto alunos, ao uso, né, da luz, né? Mais racional. Tudo uso racionalizado, entende? Até inclusive no papel higiênico mesmo, né? Porque isso aqui envolve, tudo é custo. Então a gente está fazendo um trabalho de conscientização muito grande na instituição nesse sentido. Mas isso não afeta a qualidade pedagógica em hipótese alguma, né, diretora Rosane? Tem que deixar claro isso. Em hipótese alguma, nossos servidores estão trabalhando, né? Inclusive, até gostaria de deixar bem claro que no dia 15, que houve aquela paralisação, ela foi organizada pelos alunos, bem como por sindicatos e servidores. Não foi uma ação institucional, não é uma ação institucional, paralisação. Né? Por mais que tu concorde, mas não é institucional, que isso tem que deixar bem claro. A instituição estava aberta, né? Eu estava o tempo todo lá e mais alguns colegas também. E na quinta e na sexta-feira voltamos a trabalhar
teve aula normalmente. Esse dia, inclusive, o dia 15, é uma questão que esse dia será recuperado. será recuperado. E no sábado, inclusive, teve atividade lá de nós. Então, a gente ouviu alguns comentários, né, do seu programa, de que voltavam para casa. O Instituto não fez isso, né? Então, é um direito, a gente, né, sabe disso, né, é um direito que foi exercido, tanto por nossos servidores quanto por os alunos, né? Então, só claro, foi um ato que não foi um ato institucional. O ato institucional é exatamente o que a gente está fazendo em termos do CONIF, de termos, né, uma atitude no sentido de mostrar à sociedade, a gente quer reverter, né, reverter uma situação. E como é que está hoje a situação do nosso campus aqui de Santo Ângelo? Porque as dificuldades, eu lembro a outra vez que nós conversamos, diretora Rosane, vem aí, há 5 anos atrás, que vem caindo as verbas, a aplicação de recursos. Independente disso, está dando para manter a estrutura, melhorando a estrutura, como é que está? Apesar dos cortes, nós iniciamos, né, em 2014. Então, esse ano, 30 de dezembro, legalmente completa 5 anos do campus aqui em Santo Ângelo. Apesar dos cortes, nós estamos conseguindo, porque o nosso campus já iniciou numa época em que houve grandes cortes dentro que foi em 2014, um grande corte que teve na educação, 2016 também, né? Antes, em 2010 já teve. Então já começou, como diz popularmente, nas vacas magras. Começamos nas vacas magras, né? Com muita dificuldade, inclusive até hoje a gente tem um déficit de docentes ainda, nós estamos com 52 e nós deveríamos ter 70. Estamos com um déficit também de técnico administrativo de educação, que temos 38, então faltam 21, né, que é 70, 60, porque nós somos um campus agrícola, né? Então falta ainda esses servidores. Por isso, inclusive, você também de esclarecer, é que nós não temos mais alunos, né? Que também foi comentado no seu programa, que nós poderíamos ter mais alunos. Por que não temos mais alunos no campus? Então eu gostaria de dar esse retorno. Por que não podemos ter mais? Nós não podemos ter mais porque nós temos que ter um corpo docente, nós temos que ter uma estrutura física e nós temos que ter recursos financeiros. Então, dentro do que nós podemos, né, fazer, nós temos. Ou seja, os institutos federais no interior, como é o nosso caso, ele tem uma característica de atender 1.200 alunos. Ou seja, nós temos um diferencial. Não podemos comparar, por exemplo, o Instituto Federal Farroupilha com a nossa URI. Eu digo nossa URI porque eu sou oriunda da URI, eu, meus filhos, e tenho um respeito muito grande, temos uma parceria muito grande com a nossa universidade. Nós somos um Instituto Federal, ou seja, nós atingiremos no máximo 1.200 alunos, nós temos um quantitativo já pré-estabelecido de docentes, ou seja, eu não posso abrir curso e depois simplesmente fechá-los. Onde eu colocarei esses servidores? Então nós temos todo um planejamento de como fazer. Mesma coisa a nossa escolha também, né? Depois que eu vou começar contigo da nossa. Hoje são 800 alunos, em torno disso? Hoje nós temos assim, nós temos 709 matriculados, mas se levar em conta o atendimento que é feito em extensão, nós atingimos mais ou menos, este ano atingiremos 800. Até eu tenho um dado que eu peguei lá com nossas colegas, nós já temos registrado em extensão de atendimento 1.200 pessoas. E a gente faz muitos cursos, inclusive aqui com o município, formação de professores, e que cada turma fecha em torno de 60, 70 pessoas. Então, nós somos assim, muito participativos nesse sentido. Nós precisamos muito atendimento fora. Então, nós temos que considerar que temos em torno, né, de 800, né, alunos assim, que a gente faz o atendimento. E também não entendemos muito a questão da pesquisa, que é outro detalhe importante. Além do ensino, nós temos ensino, pesquisa e extensão, e através da pesquisa e inovação. Nós temos hoje, para você saber, nós temos 7 bolsas, né, de ensino superior que colaboram com nossos alunos. São 3 do CNPq, 1 da FAPEX e 3 do próprio Instituto. Nós temos 12 bolsas de ensino médio, sendo 9 do CNPq e 3 do Instituto Federal Farroupilha. Ou seja, o aluno, além de ele estar estudando, tem a oportunidade de oportunizar algumas bolsas também. Claro que com os cortes, isso aí também a gente vai ter um certo prejuízo nesse sentido. Mas é importante ficar bem claro que a nossa característica é diferente. Ou seja, quando foi criado o Instituto Federal, ali em dezembro de 2008, ele tem que atender 50% matrícula de técnicos nível médio, né? Cursos técnicos. De cursos técnicos. 20% nós temos de licenciatura. E 30% dos demais cursos. Então, vocês veem que nós temos já uma característica totalmente diferenciada. E dentro da nossa lei, é cursos técnicos integrados preferencialmente. Hoje nós temos apenas um curso técnico que nós deixamos subsequente, que é o técnico em enfermagem, que é um curso muito procurado. E depois nós temos o quê? Nós temos 3 cursos técnicos em nível médio integrado,
que é manutenção e suporte informática, que é agricultura e que é administração. Esse é o nível médio. E nós temos, me permita já dar continuidade, a questão, por exemplo, dos cursos superiores. Também é uma resposta que eu quero dar. Isso é curso de graduação. Curso, de graduação, cursos superiores. Não trabalhamos só com nível médio. Ou chamado antigamente... Segundo grau. Segundo grau. Nós trabalhamos com ensino básico e com ensino superior. Então, nós temos hoje, já para verticalizar o ensino, nós temos sistemas para a internet, que foi o primeiro curso a ser avaliado aqui em Santo Ângelo, com nota máxima do MEC, nota 5, primeiro curso. Nós temos uma licenciatura em computação, nós temos que atender também essa porcentagem do governo. Nós temos o tecnólogo em agronegócio, que ele já é uma verticalização da agricultura e também da administração, que você pode fazer essa opção. E temos também já o tecnólogo em estética e cosmética, porque nós temos o curso, o ProEja, em estética, tínhamos o estética subsequente, e como se trata de um mesmo público subsequente, nós o quê? Ficamos no ProEja, que é de jovens e adultos, né? Aqueles que não tiveram aquela oportunidade de estudo, e que hoje tem também no nosso instituto, e o superior. E para o próximo ano, a perspectiva, estamos aguardando a visita do MEC, que é o bacharelado em enfermagem. Então, bacharelado em enfermagem. Em enfermagem. Nós estamos já com o PPC todo aprovado. Está em obras um centro de saúde, né, que já é para atender também esse curso. E isso já é planejamento para o próximo ano agora? Para o próximo ano. Nós já temos um planejamento elaborado até 2026, né, porque nós concluímos o primeiro nosso plano institucional de desenvolvimento e nós temos agora outro, né, que encaminhado para o MEC, que vai até 2026. Claro que dentro dessa perspectiva, se conseguirmos, todos os docentes, se conseguirmos a verba, tem todos esses porém. Os detalhes, né? Mas uma coisa importante, eu gostaria também de deixar claro já nessa oportunidade, que nós não tiramos espaço, porque, por exemplo, o curso de enfermagem é uma entrada por ano, são 30 alunos. Aqueles que não conseguem na nossa instituição, vão para outra. A enfermagem, principalmente, ela também é uma entrada anual, 30 alunos. Então, se não vem para o nosso instituto, ele vai para outro, entende? Ele, digamos, a instituição, ela atrai para o município, atrai pessoas, atrai gente. E tem muitos estudantes da região, diretora Rosane? Bastantes da região. Muita gente da região está vindo. Que está vindo para cá. Inclusive, nós temos uma que me chama muita atenção, que é de Rondônia. Está fazendo estética aqui, porque ela se surpreendeu quando leu por causa do SISU, né? Se surpreendeu de ter um curso superior. E outra coisa, esse é o único curso superior da rede federal em todo o Brasil. O de estética? O de estética e cosmética tem na rede particular. Claro. Mas na rede federal... É o único? É o único. Então é o único que tem. Por isso que veio essa moça da Rondônia para cá. Veio essa moça da Rondônia. Então está tendo gente, nossos cursos, né, dessa forma. Até tem uma curiosidade que a gente fala aqui muitas vezes, infelizmente, desse corte de recursos e que faz crescer o campus de um modo geral. Se a gente não viesse com esses cortes frequentes, anuais, por parte do MEC, hoje nós já teríamos que estrutura aqui em Santo Ângelo, diretora? Dá para a gente dimensionar isso? Claro que sim. Nós já, com todos esses cursos, por exemplo, até a enfermagem, já estariam implantados. Já estariam implantados. Já estariam. Nesse ano, agora no 5º ano, nós já estaríamos com 70 docentes, já estaríamos com os 60 técnicos administrativos e já estaríamos com todos aqueles cursos previstos. Nós estaríamos com a estrutura física melhor. E se poderíamos chegar tranquilamente a esses 1.200? Exato, estaríamos com os 1.200, que a gente não conseguiu atingir. Inclusive, a gente também está previsto, já para o próximo ano, entrarmos no EAD, né? Porque em outros campos já existem, né? Em todo o Brasil, inclusive institutos federais, eles, né, têm o EAD e nós também estaremos, né, trabalhando com o EAD. Ofertando isso aí. E, próximo ano, Santo Ângelo, primeira pós-graduação, lato sensu, né? Que vai ser na área de informática, também previsto para o próximo ano. E gostaria de mencionar que nós temos também um mestrado, um Profete, que é a nível de rede nacional, onde nós temos no campus Jaguari o nosso polo. Nós temos uma docente nossa do campus Santo Ângelo, que faz parte do corpo docente desse mestrado. Que também é gratuito. É muito importante saber, é muito importante o pessoal, o público saber que nós temos aqui, nossos professores, até lá, houve um comentário de questão salarial, todos nós somos o quê? Mestres e doutores. Eu também sou docente, né? Então nós temos uma formação que tu investiu tempo, muitos investiram dinheiro que não puderam fazer uma pública ou não passaram, enfim, né? Então nós temos um grande investimento.
Então, eu acredito que em questões salariais, que houve um comentário, que os outros deveriam ganhar como nós, e não o contrário. Não é nós que ganhamos muito, os outros ganham pouco, porque o ensino, a educação, sem educação, não temos nada, não temos desenvolvimento, não vamos a lugar algum. Então, desde o ensino lá, fundamental, teria que ser bem remunerado. Mas isso é uma questão nacional, né? Não compete. Não dá para a gente entrar muito no mérito. Verdade. O ouvinte ligou aqui, diretora Rosane, disse assim, ó, pedindo o telefone, o contato do Instituto Federal Farroupilha de Santo Ângelo, e ele pergunta se vai ter vestibular. Não, o acesso não é via vestibular, né? Não, o acesso é somente via Enem. Enem. Tá? Que terminou as inscrições dia 17 agora. Exato. Mas o nosso está para ser aprovado, já posso adiantar aos ouvintes aí, ó, que nós teremos, vai ser pelo Enem, mas não será mais o último Enem. Nós iremos aceitar, né, qualquer Enem, até, se eu não me engano, acho que não sei se é os 5 últimos, está sendo encaminhado agora para o Conselho Superior, o próximo Conselho Superior, do dia 28. Essa aprovação, né, não foi aprovada a resolução, mas deverá ser aprovado, onde, se tu fizesse o ano passado, você poderá concorrer a uma das vagas também. A gente está fazendo essa mudança porque nós fizemos uma análise, a gente está procurando sempre fazer uma análise das últimas entradas, Sim, né? O Enem, principalmente, porque já é feito pelo governo, então seria um vestibular, seria um curso adicional, e que não é o nosso objetivo, né? De nenhuma instituição federal. Então, como ele fez o ano passado, ele poderá entrar. Então o IFAR vai utilizar as notas do Enem, somente não notas especificamente. não somente deste ano. Deste ano. Exatamente. O contato, né, é o 3931 3900, né, que ele pode ligar lá, 3931 3931 3900. 55, quem está da região tem que ligar. 55. Tá? A gente está sempre à disposição, inclusive convida o pessoal para conhecer o nosso campus, que aliás é muito importante que vão conhecer. Né, que conheça nossa estrutura, apesar de que não estar completa, nós estamos fazendo o máximo possível, estamos batalhando para que o nosso campus fique cada vez melhor. Muito bem. Até, inclusive, o Instituto Federal estava com um stand na Fenamilho e muita gente passou a conhecer o Instituto ali, né? E foi convidado para comparecer em loco lá no campus. Inclusive é o seguinte, o Instituto está aqui. Eu fui a primeira a chegar, em outubro de 2013, né, a primeira a começar realmente, por isso que eu tenho um orgulho muito grande, né, disso, defendo muito a instituição. Nós sempre estamos presentes em atividades da prefeitura, por exemplo. Sempre nos chamam, nós estamos presentes. Dificilmente, se não estivermos presentes é por um motivo muito, muito sério, mas sempre está presente. Na Fenamilho, por exemplo, agora, nessa última, nós estamos em 3 espaços. Nós tínhamos um espaço no pavilhão 1, nós estávamos no pavilhão da tecnologia, que é o CISAM, né? Que nós também participamos, e estávamos no espaço do milho, né? Na parte experimental ali também do milho, junto com a URGS, mas nós temos uma parceria muito grande ali com eles também. Então nós estávamos em 3. Então nós estamos sempre procurando, a gente visita... Isso é a extensão do Instituto, né? Na verdade, isso aí é uma divulgação. A extensão que nós estamos fazendo são os cursos, né? Que a gente faz fora, né? Que a gente faz fora da instituição. Então, os cursos de extensão, que podem nos procurar para fazer parcerias. E mais um detalhe, são todos gratuitos. Sem pagar nada. Sem pagar nada. Isso é no popular. Diretora, uma questão aqui, o pessoal está perguntando sobre IAD, já tem definições de curso? IAD, sim. Para o próximo ano, o nosso curso que a gente deverá lançar vai ser em secretariado. Tá? O Campo Santo Ângelo. Esse é o nosso objetivo em secretariado, então a gente já tem essa definição no planejamento e deverá ter todos os trâmites legais, né, dando tudo certo, a gente deve lançar para o próximo ano em AD. O que mais a senhora gostaria de dizer, diretora Rosane? Olha, eu gostaria de colocar algumas assim, questões bem claras. Claro que a gente fica chateada quando a gente escuta algumas coisas que nos chateiam, né? Por exemplo, nosso instituto, custo impagável, não. A educação é um investimento. E sem educação não há desenvolvimento. Por exemplo, todas as profissões têm um professor. Tu não é um advogado, tu não é um médico, não é um jornalista, eu não sou uma administradora sem ter professor. Então, para a região, a vinda do Instituto Federal Farroupilha, ela é muito importante. Por quê? Porque ela atrai outras pessoas. Nós somos hoje 92 servidores, mais os terceirizados. Vamos colocar, então, assim, resumindo, umas 100 famílias. Não é 100 pessoas, são 100 famílias. São pessoas que estão consumindo no comércio, no mercado, em imóveis, enfim. E atraem outras pessoas.
atraem pessoas que querem, não conseguem entrar e ficam na região para ter uma nova oportunidade. Então, assim, ó, ele não é um custo, ele é um grande investimento, né? E outra coisa, a gente não gostaria de se comparar, a gente sabe que em muitas universidades ocorrendo coisas erradas, né? Que chamam de podridão. Né? Não podemos generalizar. Não podemos generalizar. Nós não fizemos nada. Aqui eu falo em nome da instituição federal, claro, do Instituto como um todo, nosso Instituto Farroupilha, o nosso Instituto Campos Santo Ângelo, que em nenhum momento a gente fez nenhum tipo de atitude, né, que pudesse caracterizar tal coisa, né? E os cursos, né, eles foram escolhidos em audiência pública. Nós respeitamos, então, todas as pessoas tiveram a oportunidade de participar dessas audiências. Nós estamos fazendo uma devolutiva, né, para a população, claro que de acordo com as condições da instituição, de acordo com as verbas, enfim, né, nós não podemos fazer devolutivas com cursos que não têm nenhum interesse. Então, nós estamos, digamos, o respaldo é as audiências públicas, que nós temos a todos os documentos guardados, né? E o nosso campus, ele não será parecido com um CAIC ou coisa assim, né? Ele que não vai dar em nada, não, ele vai dar sim, se Deus quiser dará muitos frutos para a região, com muitos cursos. Eu estou prestes a me aposentar, ainda não vou, acho que ainda, né? Não, tem muita coisa para fazer ainda vou adiar um pouquinho, mas assim, ó, a gente tem um sonho de ver crescer e se transformar o nosso campus, um grande campus, né, que atenda toda a comunidade e toda a região. Outro fato que eu gostaria muito de comentar também, que também me pareceu talvez um pouco talvez não sei se é desconhecimento, tal, nós não poderíamos ter um campus como esse, por exemplo, na Buriti, por exemplo. Não comporta, né? E por que nós temos campos próximos, Santo Ângelo, Santa Rosa, Panambi? Porque o Instituto Federal Farroupilha, ele veio para o interior. Ele veio para oportunizar as pessoas, para que elas não dependessem de transporte. Tanto que em cada um dos campos são cursos diferenciados, né? E nós temos o limitador de 1.200. Então, nós estamos perto. Porque a instituição federal nossa, ela que é uma instituição de inclusão. É uma instituição que oportuniza as pessoas que não têm condições financeiras, né, para poder estudar. Portanto, vão estudar? Não. E outra coisa também fundamental, que eu gostaria também de falar, eu agradeço por estar aberto o microfone, é que a nossa instituição, além de formar profissionais técnicos, se preocupa com a parte humanística, transformá-lo em cidadão, em um ser pensante, né? Porque nós não podemos, lembra do filme do Chaplin, né? Quando surgiu a administração da produção, que era só apertar parafusos. Nós temos que saber que apertar e por que apertar. Porque senão não podemos melhorar e ter inovação. Então isso aí é algo muito importante. Então eu só estou respondendo no sentido de que por que está aqui? Porque tem que ter, na composição tem que ter um mínimo de população, certo? E nós, como nós somos que verticalizam o ensino, então nós temos do ensino médio até a pós-graduação, nós temos que estar no local adequado. Algo que eu também gostaria de comentar é a respeito, né, do nosso campus ali, quando foi, 50 hectares. Aquele espaço, ele era já da União, e ele foi passado para o município 100 hectares, porque não estava sendo utilizado. E a partir daí, então, é que houve então, essa negociação, e 50 foi para o Instituto Federal e 50 hectares para o Parque Industrial. Tanto que até agora é para o município, tanto que até agora nós temos, se não me engano, só uma empresa lá, né? E a prefeitura, por sua vez, né, com todo respeito, nos recebeu muito bem. Nós fizemos, inclusive, para começarmos ali, a gente começou no prédio da Secretaria Laboratório do Conhecimento. E só para lembrar, que às vezes a gente esquece um pouco, ali foi feito reformas para o nosso instituto. Inclusive foi fechar todas as sacadas, foi pintado também por dentro. E a gente fez algumas reformas, nós ficamos um ano ali, porque as nossas instalações não estavam prontas, né? E por sua vez, nós tivemos um termo com o município na época, e que devido também aos recursos financeiros do município, que a gente entende perfeitamente, o município só pôde cumprir a parte de cercamento. O restante, ele não pôde cumprir.
tanto, por exemplo, a vigilância, só a gente teve com eles, com a prefeitura, que era o mesmo guarda, né, que fazia ali da SMED. Depois, lá quando a gente se mudou, todos os custos foram por conta da instituição, limpeza e assim por diante. Então, o município não pode fazer isso. Sim. E a gente também tem que compreender. Então, o município, o que ele fez? Ele conseguiu apenas fazer o cercamento, o que a gente agradece muito. Ótimo. Né? Mas não pode fazer, cumprir o restante em função disso aí. Então, o que fica aqui o convite é para que o pessoal vá conhecer a nossa instituição, né? A gente sempre está divulgando na rádio, como aqui, Não, aqui o programa está sempre aberto, diretora. que o pessoal conheça, né? Porque é importante saber para que fim a gente está aqui, né? Que nós somos pessoas que vamos colaborar para o crescimento. É como eu disse na Câmara, eu saí de Santo Ângelo, voltei à frente da instituição, que é uma felicidade muito grande, né? E mais feliz eu fico com cada turma que a gente forma. Porque os nossos alunos, nossos egressos estão colocados no mercado de trabalho. Isso que é bacana. Eles estão aí, né? A diretora Rosane, tenha sempre aqui o programa com espaço aberto para mostrar, apresentar o Instituto Federal Farroupilha de Santo Ângelo, e é sempre um prazer recebê-la aqui. Com certeza. E mais um recado importante, qualquer cidadão pode acessar a plataforma Nilo Peçanha, que é os dados estatísticos da Rede Federal Profissional, né, científica e tecnológica, onde tem, inclusive, professor por aluno, valor, custo de aluno, tem todas as informações. Transparência total. Transparência de todos os institutos federais do Brasil. Então, plataforma Nilo Peçanha, qualquer cidadão pode acessar. E tem campus por campus também. Muito esclarecido, né? Claro. Obrigado, diretora Muito Rosane. obrigada. E o programa está aberto. Quando começar a definir a questão do acesso via qual nota do Enem, nos procure aqui. Com certeza. Bom, Renato, muito obrigada a Fabiana mais uma vez, e obrigado aos ouvintes, né, que estiveram aí ouvindo. Muito obrigada. Nós que agradecemos a diretora Rosane Pagno, do Instituto Federal Farroupilha, pelo esclarecimento e mostrando um pouco dessa história do dia a dia do IFAR aqui, da capital das missões.